Carol Bobô, bom dia a todos. Hoje é Dia das Crianças aqui no Brasil. Cada país tem um dia destinado às suas festividades, né? E no Brasil é hoje Dia das Crianças devido à Nossa Senhora Aparecida. Em África, Nigéria em específico, dia 27 de maio é Odun Omodé Ojo, o Dia das Crianças. Apesar que no costume nigeriano, a criança já é louvada desde o primeiro período do nascimento. Né? Assim que Ibi, que ela nasce, é esperado para os meninos, dependendo da região da Nigéria, das tribos, ou do sistema Ibile, do sistema familiar, da raiz familiar, ela é iniciada, apresentada ao mundo. Porque antigamente, como existia muita mortandade, e ainda hoje existe, né, por falta de saneamento, falta de saúde, falta de cuidados básicos, né, existia muita mortandade infantil, morte súbita. Então, o Oluo, ou o patriarca daquela família, fazia a apresentação da criança a partir do momento da queda do umbigo, Ipim, né? E era colocado então uma moeda, né, para a cicatrização melhor, uma moeda, normalmente um kobo, que é uma moeda nigeriana, ou então uma moeda de prata. E assim era feito o primeiro olori. Ipim, umbigo e ori. Por que a boca? Porque a criança vive num mundo submerso, né? E do nascimento dela, ela é apresentada aos elementos. O batismo da criança é bem diferente do batismo típico afrocatólico que está sendo exercido aqui no Brasil. Existe ainda famílias ibílis de raiz, né, onde fazem o batizado tradicional. Então, assim, da queda do umbigo, o menino, né, Ocorim, o model Ocorim, a criança menino, né, nos 9 dias, a menina, dependendo do lugar, no sétimo, no oitavo, no décimo, normalmente números pares para as meninas, números ímpares para os meninos. É só uma colocação de tempo, né? Porque a menina normalmente matura mais rápido do que o menino. Então o umbigo cai antes. Daí nesse dia, todos os anciões, as que já foram mãe e que são mãe, que têm seus filhos, ou já criaram seus filhos, se reúnem em duas alas. À direita, as mulheres, à esquerda, os homens. Né? E existe então a apresentação aos elementos, que é o azeite dendê, o mel, a água do mar, o efum, o ossum, iorossum, o ejá, o peixe, o herã, né, a carne, o abô, o ebô, perdão, né, o ebô, a canjica, tanto canjica amarela como branca, né, e aí a criança passa por um ritual. E esse ritual é o batismo no culto iorubá. Né? Então é uma coisa que deve se observar. Né? Inclusive, a criança passa a ser responsabilidade de toda a tribo. Né? E isso fica bem forte no momento que essa criança é embalada por todas as mulheres primeiro, né, num cântico de Kulubu Yeye, Kulubu Yeye, Yeye, Kulubu. Né, a mãezinha Yeye, né, a mãezinha benevolente, vai te embalar, vai te ninar. Depois,
babá culubu, culubu babá, babá culubu, e daí todos os homens embalam essa criança. Ela é responsabilidade de toda a tribo. E durante todo esse ritual é afirmada a necessidade que a criança perceba que o Aie, né, está recebendo bem ele. Muitas tradições consideram a reencarnação muito forte, né, no sistema Yorubá, e cuja criança teria retornado, né? O Omodé Obirim, ou Omodé Okurim, seria a reencarnação de um familiar. Né? Então, muitas vezes, essa criança ganha o nome de Tundê, né? Retornou. Babá Tundê Joye, Babá retornou com alegria. Ia Tundê Oiê retornou à terra, a mamãe retornou à terra, Yaun lá, Tundê, a avó retornou, Babaun lá, Tundê, o pai retornou, o avô retornou, né? Então, isso é uma coisa que a gente acha muito bonito, que mostra a reencarnação do sistema Yorubá, o qual as pessoas muitas vezes não têm conhecimento aqui no Brasil. Né? As pessoas acham que é só uma religião transitória, onde a gente nasce, vive e morre e é dedicado ao culto orixá. Mas existe a alma, o espírito ancestral, o espírito orixá, né? Que nós herdamos no nosso Ipori, né? Nós herdamos o nosso Ipori, a placenta, nós trazemos essa ligação com o ancestral divinizado, e daí também tem muito a ver com a iniciação, né? A iniciação nossa no Brasil, porque essa mescla multirracial que houve no Brasil, com o evento da escravidão, terrível evento, né, da escravidão, Baomin, a vergonha, né? A vergonha da escravidão, fez com que houvesse a mescla genética. E muitos de nós hoje, né, brancos, loiros, amarelos, cor-de-rosas, azuis, cinzas, todas as cores, né, trazemos no nosso DNA a ligação com o ancestral divinizado. Por isso podemos ser iniciados não só os Aradum, né, ou os Arapupá, os de pele negra, os de pele vermelha, os Arafum também. Somos, hoje temos o poder de iniciação e de ser adocho de orixá. Adocho, que eu quero dizer, é que rodar de orixá, né? Ou ter cargos mesmo dentro de uma casa de candomblé. Por isso, é uma religião multirracial, multiétnica, né, que respeita a essência Ipori. Né? Em África, Nigéria principalmente, uma pessoa, quando ela se apresenta, ela menciona toda a linhagem dela para comprovação de firmar o vínculo com uma determinada qualidade de orixá, sendo que cada casa cultua seu próprio Ibá orixá. Né? Existe na tribo o Lesse orixá, e em cada casa também tem um culto particular, que é chamado Ibile. Né? Culto da raiz, como é Ibile, o culto da cidade ou do estado em que ela mora, onde acontecem esses festivais. Então, o Odum, Omodé, Okurim, Obirim, o Odum, Omodé, Bobô, o dia de todas as crianças, o Jó, né, o dia de todas as crianças, é em maio. Mas existe 2 períodos aonde são feitas iniciações. A criança, né, no seio da família, né, ela recebe esse batismo através de um oluô, que previamente jogou e recebeu um nome, Orucó. Orucó.
O Orucoibili, o Orucoiê, o Orucobabá. Então a criança tem um nome que ela vai ser chamada carinhosamente, particularmente na família, pelo seu pai ou pela sua mãe. Muitas vezes vai se ouvir dizer Yami, a minha mãe, me chama de bonito, Ileuá. O meu pai me chama de Ajiki, me chama de aquele que está sempre alerta. Então, isso são orucos particulares familiares. E tem o oruco que faz menção à tribo, à sociedade a qual essa criança pertence. Né? Odell Wole, né, por exemplo, veio da casa, honra e glória da casa do caçador. Né? Porque na sociedade urubá ela se dividia em várias camadas, né? Desde as pessoas mais comuns até as pessoas de mais alto grau. Né? E Biolá nasceu com honra e Biadé nasceu da casa Adeilé, da casa real. Então, cada criança vai receber esse nome para ser identificada. Se ela nasceu, por exemplo, num festejo, né, festejo de Oxum, de Ogum, de Egum, né? Porque nós temos a visão Egum, a visão do morto. Lá eles veem como ancestral. Né? O próprio Eboró, Orixá Eboró, Oiabá, seria um ancestral. Por isso, o Ipori, né? Quando a criança nasce, o Ipori que ele vê envolvido é feito Irissum. A palavra Irissum, né, é devolver a terra e saudar o ancestral com a parte viva da criatura, que é o Ipori, que é a placenta. Né? O Axexê, né, é a desligamento da pessoa no culto do orixá ao falecer, né? Que há um Loafibô, quando ela foi embora para sempre, Kufô, né? Existem muitas expressões para isso, né? Kufoiku, Ikutunde voltou para Iku, né? Existem muitas formas. Então, voltando aos homodés, né? Então, essa criança vai receber um nome e vai receber um nome próprio, né? E vai receber um nome próprio para ser conhecido na sociedade. Né? Muitas vezes ela vai ter ali um, dois, quatro, seis, até oito, 10 nomes, né? Sendo que às vezes esse nome compõe até mesmo um orim, uma cantiga, né? Um orique, uma frase. Né? Por exemplo, Ogum alaí rufim dele, a do pé, Ogum, a do pé. O liberto está em casa, parabéns, obrigado, obrigado. Porque isso é um orucó, né? Onde diz que o livre nasceu para ser livre, né? Preferindo e podendo estar em qualquer lugar, está aqui agora, nesse momento, junto de nós. Isso faz sempre uma alusão ao Abiku. Né? Abiku é uma posição de nascimento. Né? Querindê, Taiô, Duô, Alabá. Né? E por número de nascimento de filhos pode ser colocado, inclusive no nome, a posição de nascimento que ele teve. Né? Então isso nós vamos ver mais adiante. Já é só uma pinceladinha por causa do Homodé, de um Homodé, o Jó, né, por causa do Dia das Crianças. A criança ela vai passar por essa primeira iniciação e depois ela vai passar por uma nova iniciação. Né? Cada tribo pode ser aos 4, aos 5, aos 7, aos 9, nada além disso, né? Aonde a criança vai ser introduzida na sociedade adulta. Né? Então, é o rito de passagem. Primeiro rito
é o rito nessa idade, né? O primeiro rito, na verdade, é o nascer. O segundo rito, conforme cada tribo, aos 4, aos 5, aos 7, aos 8, aos 9, aos 10, né? Daí é o rito de passagem de criança para ele entrar, ser introduzido na sociedade e ser respeitado pela sua individualidade. Depois, se a casa ela for iniciada no Ibá Orixá, ela for iniciada no culto ao Orixá, né, daí ela vai ter a outra iniciação. Mas existe também a iniciação do momento que ela deixa de ser adolescente e passa a ser adulto. Isso existem três épocas de transição. Né? Não estou bem certo, mas os homens normalmente em junho ou julho e as mulheres em setembro ou outubro. E daí elas passam a ser mulheres adultas, consideradas mulheres adultas, do adolescente ao adulto. Muitas vezes ela recebe certas catulas, curas faciais que identificam de que família ou tribo ela veio. Né? Mas isso também é um outro assunto. Então, estamos falando hoje sobre a transição também da criança para o adolescente, do adolescente para o adulto, onde as suas responsabilidades se tornam bem mais fortes. A criança é considerada um membro produtivo da casa iorubá. No momento que ela consegue lavar uma louça, carregar lenha, ajudar na costura, né? Existem atribuições femininas e masculinas. Né? Então, cada criança nigeriana, no caso, ela recebe uma instrução conforme a sua qualidade, gênero, né, perante a posição que a sua família ocupa na sociedade, então exercendo certas funções que lhe são destinadas. Né? Então não é incomum ver numa Ibília Axé momento de dieré, né, de brincadeira das crianças. E existe o momento de trabalho, Xé, né, no momento de Xé, onde temos que trabalhar. Né? Todos trabalham em prol da família. Então, Eco, Odum, Omodé, Bobô, feliz dia de todas as crianças e de todas as crianças que habitam dentro de nosso coração. Tenha um bom dia.